Descontaminação do julgado. Pois é, mais uma pergunta de prova oral. O examinador vira para você e fala assim, candidato, o que é descontaminação do julgado? O que é, olha o sinônimo, anote, o que é desentranhamento do juiz? Você fala assim, desentranhamento do juiz? Pois é, essa regra, pessoal, ela foi introduzida, vejam vocês, pelo pacote anticrime, lá no parágrafo 5º do artigo 157. Lembrando, por hora, tá, que esse parágrafo 5º encontra-se com sua eficácia suspensa. E o que ele vai dizer? Está aí na tela. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir sentença ou acórdão. Qual é a ideia, meus amigos? A ideia é a seguinte, ó. Imagine isso aqui como os autos de um processo. E imagine que esta prova tenha sido declarada ilícita. Se isso ocorrer, ela vai ter que ser desentranhada desse processo. Mas a pergunta que fica é, qual juiz continuará julgando este processo? O mesmo juiz que, de certa forma, teve contato com essa prova ilícita. É daí que surge, Charles, essa ideia do que a doutrina convencionou chamar de descontaminação do julgado, ou, se você preferir, desentranhamento do juiz. E qual é a ideia? A ideia, Charles, é que o juiz é um ser humano, como todos nós. E, como tal, por mais que a prova ilícita tenha sido desentranhada dos autos, se ele tomou conhecimento de seu conteúdo, conscientemente ou não, isso deverá influenciá-lo na hora do julgamento. Charles, no plano teórico, então, pessoal, essa regra é linda e ela é muito bonita, porque, de certa forma, ela visa preservar ali a imparcialidade do magistrado. O problema é exatamente qual, Charles? O problema é o seguinte, na teoria, a regra é linda, mas na prática, qual é o problema? O problema é que se isso voltar a valer, e aliás não por outro motivo, que a eficácia do dispositivo foi suspensa por ordem do Fux, qual é o problema? O problema sabe qual é? O problema é o seguinte, a partir do momento em que essa regra voltar a valer, se é que vai voltar a valer, teremos um seríssimo problema. Qual? Provas ilícitas serão plantadas em processos para deliberadamente buscar o afastamento daquele magistrado. Não há como negar, pessoal. E não há como negar por quê, Charles? Porque por mais que seja um sonho de todos nós, o respeito à boa-fé, à ética processual, no dia a dia, não é o que acontece. A gente acaba vendo, e aqui eu falo dos dois lados, seja por parte da acusação do MP, seja por parte da defesa, um duelo sem lei alguma, meu filho. É uma terra sem leis, é uma selvageria. Parece assim, carnaval, bloco, último dia de festa, sem namorado. Você vai ali pra guerra, meu amigo, tá valendo tudo. E aí qual é o problema, Charles? A realidade é muito óbvia. Imaginem vocês que eu, acusado, estou diante de um juiz mão pesada, de um juiz linha dura. Imagine o contrário. Eu, promotor, estou diante de um juiz abolicionista, um juiz que absolve todo mundo, já absolveu até o beira-mar. Senhores, o que o promotor poderá pensar em fazer? O que o advogado de defesa talvez pense em fazer? Eu sei que às vezes eu estou presumindo a má-fé das pessoas, mas às vezes é bom, né, para você não se surpreender negativamente. O promotor vai plantar uma prova ilícita. Ele planta uma prova ilícita para afastar aquele juiz bonzinho. O advogado planta uma prova ilícita para afastar o juiz linha dura. Pronto, conseguiu o seu objetivo. E por quê?
Porque discricionariamente, através de um critério subjetivo, a parte conseguiria afastar o juiz e, por tabela, escolher um outro que iria julgar a demanda. Legal? Por este motivo, pessoal, é que o dispositivo acabou sendo suspenso. Se você olhar a decisão dada pelo ministro Fux, lá nos idos de 2020, quando ele deliberou pela suspensão da eficácia desse dispositivo, ele entendeu exatamente isso, que a manutenção desse dispositivo poderia colocar em risco o juiz natural, porque, de certa forma, poderia gerar a sua manipulação pelas partes, caso tivessem interesse, fazendo para tanto, desde que plantassem uma prova ilícita ali nos autos.